Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha. Normalmente, quando aparece essa minha carinha feia, porque a gente não vai ter aula de física e matemática. Acredito que algum de vocês sabem, sou oficial da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros, tempinho de serviço aí, e o canal acontece justamente porque eu, em termos civis, eu me aposentei e queria continuar fazendo alguma coisa legal. Então as pessoas têm me cobrado muito, falar sobre, a questão do bombeiro militar voluntário, temporário, tá. Vou ver aqui direitinho com vocês, a nomenclatura, como é que é isso, porque, falar antes de ter o texto oficial me colocava num problema ético, porque como eu sou oficial do corpo de bombeiros, alguém poderia achar que eu tivesse alguma informação privilegiada e quando é justamente o contrário, né, eu estou na reserva já há um tempinho, e quem me conhece sabe que eu até evito botar em pé em quartel, porque eu acho chato pra caramba quem não tem obrigação tá lá. Mas, uma vez que saiu a lei, eu vou ler aqui com vocês o que me parece ser mais relevante para que vocês entendam como vai ser esse processo, né. Então, Lei 9.027, 28 de setembro de 2020, regulamenta dá o decreto-lei, patati patatá, disposto para o ingresso de militares temporários voluntários no Corpo de Bombeiros e da outras providências. Então, o governador faz saber, primeiro, eh, o artigo 1º diz: "Dispõe sobre o serviço militar temporário exercer atividades específicas do Corpo de Bombeiros por prazo determinado destina a completar o quadro de oficiais e das diversas qualificações de bombeiros militares particulares", né, então praças, né. Quando fala assim qualificação, é porque o bombeiro ele pode ser combatente, ele pode ser motorista, ele pode ser guarda-vida, né, então o oficial combatente, por exemplo, ele é generalista, né, pode ter até uma formação depois, se por um acaso você quiser entrar no corpo de bombeiros e depois quiser fazer um curso, por exemplo, de combate a incêndio florestal, nada impede, tá. O parágrafo 1º, os temporários voluntários somente poderão exercer funções nas fileiras do CBMERG, isso aqui é importante, tá. É atividade de bombeiro militar, proibido a cessão para órgãos externos. Por exemplo, eu mesmo fui cedido 2 vezes para prefeituras, já trabalhei em defesa civil da prefeitura, e em 1 ano trabalhei na Secretaria de Saúde. Nada impede que um militar esteja adido em diversas situações, mas o temporário, ele vai ser bombeiro e ponto. A complementação de temporários será 15% do efetivo previsto. Efetivo quer dizer o seguinte, tá, pra cada posição você imagina que deve ter, por exemplo, 50 coronéis, 100 tenentes-coronéis, lógico que os números não são isso, eu estou falando de maneira hipotética, tá. E, sei lá, 2.000 cabos e 4.000 soldados, por exemplo. Então o temporário ele vai ser um percentual disso, né, 15%. O tempo, a idade do pessoal, né, que diz o parágrafo 3º, de 18 a 35 anos para concurso de oficial temporário, já me perguntaram se ia ter concurso para oficial, tá, vai ter sim, com limite de idade até 35 anos, de 18 a 25 anos para praça, né. Tem uma lógica isso, o próprio coronel Robadey, então o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, ele fez um vídeo explicando a lógica disso, né. Eh, se o assim, simplificando, é uma profissão que exige muito fisicamente, né. Quarto parágrafo, a admissão temporária será feita por pós-graduação diverso do inicial, sempre que as competências buscadas pela corporação se justifique. Ou seja, o corpo pode dizer o que que precisa. Parágrafo 5º, autorizada a contratação de militares temporários voluntários, atividades operacionais, 15% do exigente, mais 400 vagas destinadas exclusivamente a candidatos incluídos no cadastro reserva dos concursos artigo 18. Houve concursos anteriores, tá, e esse pessoal deve ser aproveitado. Artigo 2º, as condições de seleção, contratação, será regulamentada pelo comando geral, dentro estabelece a lei, né. Lógico que vai ter um edital. Parágrafo 1º,
eh, o serviço militar temporário deverá seguir o processo de exigências quanto à qualidade técnica, física exigida para o quadro de ingresso. Lógico, poxa, não dá para o cara que não consegue fazer uma barra ser bombeiro, né, então vai ter o exame intelectual, mas também vai ter o exame físico, vai ter o exame médico, tá, isso não está escrito aqui, mas está implícito. Parágrafo seguinte, os requisitos mínimos necessários para cada área de atuação serão definidos por edital. Gente, concurso tem edital. Serão reservados 30% das vagas disponíveis para as mulheres, ou seja, se você é mulher e quer ser bombeira, também vai ter sua chance aí, tá? Nada impede que uma mulher com bom preparo físico seja bombeira, né? O lugar da mulher é onde ela queira estar e é onde ela esteja preparada para estar, obviamente. Parágrafo 4º, para garantir as condições de ingresso seletivo de carreira disponibilizada, será criada a escola de sargentos especialistas. Eu vi um vídeo do próprio Coronel Robadey falando isso, tá? A necessidade imediata é de soldados e cabos, a tropa, como não teve concurso durante muito tempo, a tropa está envelhecendo. Eu não sei nem se ainda tem cabos e soldados hoje na corporação, né, mas acredito que se tem é peça rara, né, os mais modernos devem ser terceiros sargentos hoje ou próximos disso. Então a necessidade atual é para cabo e soldado. Os militares temporários que concluem o aproveitamento do tempo estipulado, desde que ultrapasse a duração de 8 anos de serviço. Ou seja, o cara vai fazer o serviço, estou me adiantando aqui, mas é o seguinte, o cara vai fazer o serviço militar voluntário, 1 ano. Aí, passou daquele ano, está dentro das condições, se comportou de maneira bacana, tudo mais, ele pode ir prorrogando até completar 8. Terá início na data da incorporação, ou seja, o cara botou o pé no quartel, começa a contar o tempo. Parágrafo 3º, a prorrogação de se trata será submetida à avaliação física e de saúde visando análise, ou seja, o cara tem que entrar bem fisicamente, bem de saúde e tem que permanecer, né, porque é uma profissão que exige muito. Parágrafo 4º, a prorrogação do tempo, será precedida de avaliação de desempenho, será elaborada a partir de critérios objetivos, patati patatá, ou seja, eh abriu espaço aí para as pessoas, inclusive com problemas comportamentais lá, né, que venham ser punidos, né. Em algum momento aqui ele deve dizer que o cara tem que manter o comportamento bom, né, que é o mínimo que se espera de um bom militar. Artigo 4º, os oficiais temporários, as praças temporários voluntários, né. Espera aí, deixa eu ler isso direito porque é o nome certo. Oficiais temporários voluntários e as praças temporárias voluntárias, tanto quanto possível, respeitando o interesse público, serão lotados na organização bombeiro militar, localizada em seu município, para cumprimento do tempo inicial definido no artigo da lei. Como o corpo de bombeiros atende o estado todo, às vezes isso é complicado. O cara, poxa, eu comandei Carmo. Carmo é longe de tudo. A pessoa não passa em Carmo, ela mora em Carmo, ela vai para o Carmo, né. Então, repara que, a gente tem um problema, às vezes, de lotar em municípios distantes, então está dando preferência para quem é local. Como isso vai ser definido, mais uma vez, edital, né. Deixa eu abrir um parênteses, tá, quem é concurseiro tem que ter o hábito de ler edital, vamos ler editais. Parágrafo único, em caso da prorrogação, tempo de serviço militar, o critério de sua conveniência, oportunidade, instituição, corporal, residência, aquilo que a gente acabou de falar. Vai ter algum mecanismo para o cara servir perto no município que ele mora, não necessariamente perto, mas pelo menos no município. Durante o serviço militar temporário voluntário, as praças voluntárias terão direito à remuneração conforme previsto na Lei de Remuneração Militar do Estado, já aplicando esse escalonamento de 125 ao soldo. Ou seja, ele vai receber um salário aí, beleza. Parágrafo 1º, poderá ser utilizado percentual de 25% do montante de recursos financeiros constituído da receita Funesbon. Funesbon é uma estrutura, é um fundo do Corpo de Bombeiros. Então, quando você paga a taxa de incêndio, esse dinheiro vai basicamente para equipar o Corpo de Bombeiros. E aqui está dizendo que parte desse dinheiro vai poder equipar também de gente, né, de militares, de bombeiros militares, não somente em equipamento, né. Além de comprar carro, vai pagar ajudar a pagar o salário
desse pessoal que vai lotar as nossas fileiras aí. Parágrafo 2º, hipótese de prorrogação de serviço militar voluntário, passarão a ter direito à remuneração escalonada não superiores ao bombeiro militar de carreira, ou seja, está implícito aqui que quem é de carreira vai continuar existindo, tá? Não vai ser, o bombeiro não vai ser exclusivamente voluntário. É bom até a gente falar isso. Os militares temporários fala jus e similaridade, remuneração da carreira da mesma classe, hierárquica, segundo ano, a partir do segundo ano, porém não poderá em nenhuma hipótese ser ela superior. Então, ou seja, um ano do recrutamento ele vai ganhar como se fosse, assim, em termos civis, como se fosse um estagiário, né, Chiquitita? Como se fosse um estagiário e depois ele vai receber como se fosse efetivo. O artigo 7º passa a falar o seguinte, aqui é o seguinte, o artigo 7º fala sobre como vai funcionar o Funesbom, porque a lei do Funesbom não levava em consideração o fato de pagar pessoal. Agora vai poder pagar, nesse caso específico. O artigo 8º diz que militar temporário, licenciado ex officio por tempo, prorrogação de tempo de serviço, fará jus à compensação pecuniária equivalente a uma remuneração mensal por ano efetivo de serviço militar prestado, com base de cálculo o valor da remuneração correspondente, ou seja, quando ele for embora, ele vai ganhar aí como se fosse um pequeno fundo de garantia, né? Assim, lógico que não é isso aqui que está no texto, mas eu estou falando que é semelhante. Então o cara passou lá 3 anos e foi embora, ele vai ganhar um trocado lá proporcional a esses 3 anos. Artigo 9º, os militares temporários não adquirirem estabilidade após serem desligados. Deixa eu ler isso com calma. Os militares temporários não adquirem estabilidade após serem desligados. O serviço ativo passa a compor a reserva não remunerada do CBMERG, né? Então, quando o cara é diferente do meu caso, que servi os 30 anos e tudo mais, hoje eu recebo uma aposentadoria, a pessoa ganha uma remuneração extra lá quando vai embora e acabou, né? O militar voluntário permanecer durante 12 meses com aproveitamento bom. Aquilo que eu falei, com aproveitamento bom, tá? Isso deve tá implícito aí também a questão comportamental, né? Quando sua passagem para a reserva não remunerada, após ser desligado do serviço ativo, receberá título de habilitação equivalente a bombeiro civil. Não, aqui, desculpa, aqui está falando quando o cara foi embora. Então ele vai ser considerado também bombeiro civil, né? Ele vai poder continuar sendo bombeiro, trabalhando aí para as empresas que necessitam de bombeiro civil, né? Por exemplo, você pode ver os shoppings empregam esse tipo de pessoa, ou seja, ele vai ser qualificado. O desligamento militar temporário de que se trata, presente lei do comandante-geral, as seguintes casos, das seguintes hipóteses: final do período, em qualquer tempo, mediante requerimento, ou seja, o cara pode pedir para ir embora. 3, quando o militar apresentar conduta incompatível, aquilo que eu falei do comportamento, né? Militar tem que saber se comportar. Atendimento pode ser administração pública ou incompatibilidade para o desempenho de funções ocorridas posteriormente após a contratação. Tá. Ou seja, aí o caso do cara pedir para ir embora ou ser mandado embora, né? O artigo 1º, militar temporário, é vedado exercício de qualquer outra atividade remunerada, ou seja, ele tem que se dedicar exclusivamente a isso. Artigo 12º, proibida a cessão de militar temporário para órgão de administração, ou seja, ele vai ter que ser bombeiro mesmo, ele não vai poder trabalhar como aconteceu comigo na Secretaria de Saúde, né? Então tem que estar no Corpo de Bombeiros. Artigo 13º, processo seletivo para processo militar temporário, do que trata a lei, deverá ser precedido de autorização expressa do governador do estado, lógico, nada se faz sem autorização do governador, é ele que tem a caneta na mão. 14º, incorporação do candidato aprovado no processo, por lei, deverá integrar as certidões negativas expedidas, normal de concurso, né? O cara tem que mostrar que está tudo certinho com ele, que não tem antecedente criminal, como tudo quanto é concurso. Isso vai estar escrito com certeza no edital. Parágrafo único, havendo condenação em trânsito julgado, crimes, bem, aquilo que eu acabei de falar. Artigo 15º, processo seletivo de contratação temporária, de que trata essa lei, será amplamente divulgado, como é qualquer concurso, né? Tem que ter divulgação plena.
É 16º, a contratação temporária, de que trata a lei, não substitui em nenhuma hipótese a necessidade de realização de concurso público para preenchimento das vagas existentes no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros, no prazo de até 36 meses contado a data da lei. Ou seja, vai continuar tendo o serviço de bombeiro permanente, tá? O bombeiro temporário vai ser uma modalidade de contratação. Artigo 17º, o candidato aprovado pelo processo seletivo que trata essa lei, incorporado, bababá, responda judicialmente crimes, normal também, né? O serviço público quer estabelecer que as pessoas que estão lá sejam ilibadas, essa coisa toda, hipótese de desligamento previsto, tá. Então, você vai lá, age direitinho e evita ter problema, combinado? O artigo 18º fala basicamente do aproveitamento dos militares dos concursos anteriores, tá? Então, como isso é muito específico, eu não vou ler. O 19º, as despesas, né? Aonde vai vir o dinheiro tem que ser bem estabelecido, e essa lei entra em vigor na data de publicação, 28 de setembro, ou seja, já está valendo. Ou seja, o que falta agora é abrir o concurso propriamente dito, né? E ter o edital. Como eu falei para vocês, concurseiro tem que ter o hábito de ler edital. Não tem que saber interpretar texto? Então tem que ler edital. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não tenho formação jurídica. O que eu estou falando aí está subjúdice das interpretações que eu tive aqui. Eu vou publicar a lei no drive do canal, para que você mesmo leia, você mesmo interprete, ou se caso tenha algum detalhe muito complicado, leve para um advogado. Da mesma forma como você está doente, você tem que ir no médico. Se você tem alguma dúvida jurídica, você pergunta ao advogado. E, mais uma vez, eu evitei de falar sobre isso antes, justamente para que não houvesse algum tititi de como sou oficial da reserva do Corpo de Bombeiros, que eu tinha informação privilegiada, não sei o que, não sei o que lá. Não tem isso. Eu até evito botar pé em quartel hoje em dia, tá? Eu acredito que para a nossa vida ir adiante, a gente tem que saber fechar as portas das nossas costas para poder abrir portas à frente. Hoje eu não sou bombeiro voluntário, eu sou professor voluntário, né? Não, apesar de não ter formação, dou aula de física e matemática aí para ajudar vocês. Então, eu me sinto à vontade para falar hoje, porque o que eu estou falando aqui é público, está publicado, eu vou também publicar para vocês aí, para que vocês tenham a informação e procurem ter esse hábito também, tá? Repassar as coisas quando tiver informação e poder dizer a fonte. Diga não às fake news. Bem, pessoal, é isso. Como sempre, um enorme abraço para vocês e para vocês que são concurseiros, como digo sempre, lute, persevere e vença.